Irmãos, enquanto as crianças estão se deslocando, perceba que o IEB News, ele não tem a possibilidade de funcionar hoje por causa do batismo. Aí teve que desmontar o painel principal. Aí não teve o IEB News, como sempre tem, abrindo os cultos e trazendo as informações. Mas você que tem acompanhado as redes sociais e segue a rede social da igreja, vai estar informado naturalmente. Agora, existe um assunto que a gente gostaria de reforçar agora. É que nessa próxima sexta-feira, no dia 12, às 19h30, aqui na igreja, nós vamos ter o nosso segundo momento IEB Adora. Uma noite de louvor, de oração, de ação de graças, de canções e de reflexão. Já vamos estar esquentando as turbinas para a nossa semana de oração, que ocorrerá já no próximo mês. Então, essa semana, lembre disso, essa semana, no dia 12, na sexta-feira, IEB Adora. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 17, e permanecesse com a sua Bíblia aberta, por favor. Salmo 17. Salmo 17. Salmo 17. Esse salmo, irmãos, é um salmo em que o salmista Davi, ele clama por proteção divina. Davi fala da sua tentativa sincera de ter uma vida reta, íntegra diante do Senhor. Ele pede oração para que Deus o proteja de seus inimigos. Você vai entender a realidade desse salmo, sobretudo aqueles que leem o Antigo Testamento, porque esse salmo ele foi escrito muito provavelmente no momento de perseguição de Saul contra ele. Enquanto Saul estava perseguindo Davi, esse salmo foi composto. E Davi, de uma certa forma, se sente acuado pelos seus inimigos que o atacam, querendo a sua morte física, mas denegrindo também a sua imagem através de testemunhos mentirosos contra a sua identidade, contra o seu ser, contra a sua pessoa. O contexto desse salmo é a perseguição que Saul levanta contra Davi. E eu gostaria de utilizar esse salmo para que nós pudéssemos refletir, utilizando-o nessa semana, e como um ponto de partida de reflexão, de uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. Irmãos, por incrível que pareça, às vezes nós nos esquecemos que pelo fato de termos entregado a nossa vida ao Senhor, de que pelo fato do Senhor, em Cristo Jesus, nos ter retirado do reino das trevas e colocado no reino da luz, pelo fato de termos valores fixos, firmes, consolidados na palavra, pelo fato de nesta terra sermos o sal da terra, a luz do mundo, pelo fato de todo esse conjunto, nós nos esquecemos que somos odiados. Se você ficou impactado por aquilo que eu falei agora, entenda, se você vive à luz verdadeira do Evangelho de Cristo, você é odiado. Você é odiado por Satanás.
Você é odiado pelo mundo, um mundo que ataca a sua alma. Você é odiado. Não entenda que as perseguições que foram impetradas contra o Senhor Jesus ficaram só com Jesus, ou com os discípulos, ou com a igreja primitiva. Não. Se nós distribuíssemos feira, se nós fizéssemos uma parte social substanciosa no mundo, não haveríamos de ser odiados por causa desse tipo de coisa. Mas em função daquilo que defendemos, em função dos nossos valores, em função do que somos, nós somos odiados. Satanás está ao derredor, como diz a palavra, bramando como um leão, querendo destruir e tragar. A missão dele é matar, roubar, destruir. E ele não está para brincadeira. Amém? Salmo 17, o texto diz assim: ouve, Senhor, a causa justa e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasta-os com a tua espada, livra a minha alma do inimigo com a tua mão, Senhor. Livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, e os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E clamo, Deus, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito a ilumine em nossa alma. Muito obrigado, Pai. Nos livra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os textos, os salmos são fantásticos. Inspirados pelo Espírito Santo de Deus, os salmistas, eles retratam diante do Senhor aquilo que está em seu coração. Vemos aqui um clamor, uma súplica de Davi, pedindo a Deus que lhe dê justiça diante da sua situação. Ele está sendo atacado de forma equivocada por Saul, e ele se vê injustiçado, acusações, perseguições contra ele. E no momento em que ele está sendo atacado, nesse momento da sua vida, ele compõe esse salmo,
pedindo a Deus e mostrando a Deus que o seu viver naquele momento é íntegro, é sincero. E ele clama a Deus, com base na sua integridade de vida, que esse Deus execute justiça na sua causa, o livre do mal e o livre dos inimigos. A essência desse salmo, de forma resumida, parte para essas palavras que acabei de falar. Davi clama a Deus, que Deus lhe proteja. E eu trouxe esse salmo para que pudéssemos, a partir dele, clamar a Deus por nossas vidas, em função, irmãos, de palavras-chave que norteiam a composição desse salmo e que são muito interessantes. A primeira palavra-chave de Davi é o clamor, a que Davi ouça, aliás, a que Deus ouça as orações que ele está fazendo. Você está com sua Bíblia aberta? Veja o que está no versículo 1. Ouve, Senhor. Na segunda parte do versículo 1 ainda diz, dá ouvidos à minha oração. No versículo 6 ele diz, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina os ouvidos para mim. Então, irmãos, Davi está clamando a Deus, para que Deus ouça a sua súplica, para que Deus ouça o seu clamor. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Quero dizer, irmãos, que oração é algo fundamental, é algo importante. Nós temos buscado a presença do Senhor em oração. Quero conclamar os irmãos para que nos dias 22 a 29 de maio, os irmãos estejam participando da semana de oração. Quem participou da primeira semana? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma semana ininterrupta, todos os dias, clamando a Deus. E foi algo fantástico, maravilhoso. Todos os dias, inclusive, irmãos, segunda, terça, quinta e sexta, essa igreja, pela rede social, pelo Instagram, às 11 horas da manhã, tem mantido um clamor. O grupo que se reúne através do Instagram, numa live de oração, clamando, lendo um capítulo da palavra de Deus, todos os dias, e clamando pelas necessidades uns dos outros. Irmãos, nós chegamos em um momento da nossa história, da nossa existência, em que nós precisamos clamar mais ao Senhor, clamar mais pela presença do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa derramar da sua graça sobre nossas vidas e para que Deus possa nos dar sabedoria para tomar as decisões que precisamos tomar. Não está fácil viver nos padrões, nos valores e com as pressões que hoje o mundo está vivendo. E se não recorrermos com humildade a Deus, nós haveremos de sucumbir. E juntamente com Davi, nós queremos motivar a igreja a orar e dizer, Senhor, ouve as orações que são feitas neste lugar. Amém? O segundo vetor que a gente vê aqui, irmãos, é o vetor da justificação. Você está com sua Bíblia aberta? Veja dos versículos 3 a 5. Davi se justifica. Pelo menos neste momento, Davi diz a Deus, olha, Senhor, eu tenho vivido em integridade para contigo. Olha como essa parte é fantástica. Ele diz, sondas o meu coração, de noite me visitas, provas. Tu me provas no fogo, tu não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Ou seja, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho buscado te servir. Eu tenho andado em integridade de vida com o Senhor. Os meus passos não se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram.
Irmãos, Davi seria uma pessoa impecável? Não, ele não é uma pessoa impecável. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Davi tem seríssimas dificuldades. Ele teve grandes dificuldades com a sua família, com os seus filhos. Nós não podemos negar, irmão, que Davi teve um relacionamento extraconjugal com a esposa de um de seus oficiais. Nós não podemos negar, irmãos, que Davi não construiu o templo e Deus falou que ele não construiria, porque as suas mãos eram manchadas de sangue. Davi era um homem violento. Mas nesse momento, nessa circunstância, na vida que está levando, sendo acuado por Saul, sem motivo nenhum, Davi está dizendo a Deus: eu tenho andado em integridade, eu tenho feito a minha parte, eu estou fazendo o que posso, Senhor. Me ajude, eu estou fazendo o que posso. Davi coloca diante de Deus um pedido de justificação, que o Senhor entre em sua vida com justiça. Me justifica, Pai, tenho andado diante da tua presença. Davi está seguro de que ele não tem desobedecido a Deus, e de fato, ele reconhecia que Saul era um homem ungido por Deus, e ele não levantou a mão para Saul. Se ele tivesse dado ênfase à sua condição, ao seu coração, ele teve chances de matar Saul em vários momentos, um deles, inclusive, dentro de uma caverna. Para provar isso, ele cortou um pedaço do manto de Saul. Aquele corte do pedaço do manto de Saul poderia ter sido a facada no pescoço dele, o que era muito rápido, muito óbvio. Ele fez isso com um gigante, não faria com Saul. Ele tinha a vocação de matar gigante, não matava um homem daquele. Saul atacou ele várias vezes, inclusive jogando flechas diante dele num momento de reunião. O filho de Saul era amigo pessoal dele. E protegia, não o pai, mas estava do lado de Davi. Ele tinha todos os motivos para dizer: Deus, eu estou fazendo o certo, do jeito certo. Irmãos, quantas vezes nós não temos esse mesmo tipo de angústia ao olhar a prosperidade do ímpio? Isso é natural, irmãos, isso é humano. É por isso que eu gosto do texto de Salmos. Quando o salmista, no Salmo 72, verso 73, que me falha a memória, 73, olha a prosperidade do ímpio. Está aí, Senhor, o ímpio. O ímpio está aí, ó. O menino dele tudo gordinho, a grama verde, as coisas tudo dando certo, ele andando de Hilux, ele posando, ostentando de iPhone, né? Que esse é o padrão, talvez, que muitos tenham de sucesso. Enquanto eu, Senhor, tentando, vou para um lado, vou para o outro, faço o certo do jeito certo, e estou aqui, como diz a minha mãe, levando topada aqui e ali, sem acertar. Senhor, faça alguma coisa. Esse sentimento é muito natural, irmãos, isso é muito comum acontecer. Agora, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Davi busca com zelo viver em integridade, viver em igualdade de vida, digamos assim, em sintonia com o Senhor, integridade de vida. E vale a pena salientar, irmãos, que mais dia ou menos dia, isso é no tempo do Senhor. A justiça do Senhor, que é verdadeira, boa e poderosa, que atingiu a Davi e lhe honrou. Vale a pena salientar isso. Davi foi honrado. Teve um reinado honrado. Unificou as tribos de Israel. Mas não foi por causa dele, mas a justiça de Deus que operou em sua vida. E ele é uma pessoa que agradecia ao Senhor, ele era um adorador. Então, irmãos, isso nos dá margem para que nós reflitamos que as injustiças que talvez tenhamos passado aqui ou ali, porque acontece. Quantos aqui já não foram
talvez injustiçados no ambiente de trabalho, perseguidos sem causa alguma por pessoas que estão ao seu lado e que dizem colegas, amigos. Mas os bastidores é como aquela poesia ou aquele fragmento da poesia de Augusto dos Anjos. A mão que te afaga é a mão que te empurra para o abismo. Em quantos e quantos círculos sociais pessoas estão sorrindo para a gente. Aquelas mulheres que se encontram falsas, que dão um beijo no ar, quando encontram uma na outra. Sabe Deus o que é que tem ali no juiz, na alma de cada uma, a vontade de esganar. Quantas e quantas injustiças, palavras pesadas, que a gente recebe no dia a dia, incompreensões de sistemas, de pessoas, quantas e quantas coisas nós passamos. Existem certas coisas, irmãos, que só a justiça de Deus é quem pode trazer justiça perfeita. Só Deus é quem pode vir com a justiça dele, que é perfeita, é tremenda. Mas há um fato, muitas vezes somos injustiçados, mas cabe a nós recorrer ao Senhor e clamar que o Senhor entre com provisão em nossa causa. Amém? 2 vetores. Senhor, ouve a gente. Senhor, justifica a gente. Vamos para o terceiro vetor. Você está com sua Bíblia aberta? Veja o que está escrito nos versículos 6 e 7. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclinas os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Olhe para mim. O salmista clama para ver a bondade de Deus. Versículo 7. Mostra-me as maravilhas da tua bondade. Essa palavra bondade na língua original é muito ampla. É como se ele estivesse pedindo para ver de forma prática o favor, o amor do Senhor por ele. Quando a gente clama angustiado, irmãos, essa é uma das formas que nós temos de expressar essa angústia diante de Deus. Senhor, eu quero ver o teu amor para comigo. É isso que Davi está dizendo. Me dá, Senhor, uma prova desse amor, me mostra esse amor. E nesse sentido, irmãos, nesse sentido, nós estamos à frente de Davi. Nós estamos à frente de Davi por quê? Porque Davi não conseguiu ver, nem viver o que hoje nós conseguimos viver e que esse dia se faz como um dia especial. Esse salmo sendo aplicado para nós hoje, na expectativa de que nós pudéssemos dizer, Deus, eu quero ver um ato de amor do Senhor para comigo, eu quero ver esse ato. Está aqui, irmãos, a ceia do Senhor. Isso aqui é um memorial do amor de Deus, que nos faz lembrar que o Cordeiro de Deus, Jesus, expressão máxima do Senhor para nós, o Verbo eterno, morreu na cruz do Calvário, como diz as Escrituras, foi sepultado, como diz as Escrituras, mas ressuscitou, venceu a morte, pela vitória dele, nós fomos justificados, pela vitória dele, nós somos adotados como filhos de Deus, pela vitória dele, pela ação do Espírito Santo, regenerados como nova criatura, por causa das obras dele, o amor de Deus se tornou visível, factível, o Espírito Santo do Senhor nos selou com penhor, com promessa, e com toda a força do nosso ser. Hoje é um dia de celebrar esse amor, dizendo, Abba, Pai, Paizinho, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom para conosco, e um dia nós vamos vê-lo face a face, como aqui já foi cantado. Eis aqui uma expressão, a expressão da bondade do Senhor. A mesa, hoje é dia da ceia, irmãos.
Davi clama por ver uma expressão de bondade de Deus, momentânea, temporária, que o livre da espada de Saul. Mas aqui nós temos a lembrança, o memorial do amor eterno de Deus. Um amor que perpassa as questões físicas, um amor que perpassa o tempo, um amor que perpassa a vida terrena, um amor que perpassa a eternidade, um amor tremendo, forte de um Deus verdadeiro, e que um dia haveremos de receber um corpo glorioso, e nós vamos estar face a face com Ele e lado a lado uns dos outros. E como foi cantado aqui essa noite, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, mais pranto, mais dor. Aquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida, em um dado momento de nossa existência aqui, nós vamos vê-las novamente, adorando ao Senhor conosco. É essa esperança que nos faz levantar a cabeça e seguir adiante. Nós não temos a consolidação disso ainda. O Senhor Jesus não tarda em vir. E de acordo com o que nós vemos nas circunstâncias mundiais, irmãos, vale a pena salientar que está muito mais próximo do que o que a gente pensa. Nós precisamos alimentar no nosso coração a real certeza de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. E que essa esperança nos faz levantar a cabeça, ter forças para vencer as dificuldades da vida. Senhor, nos ajuda ouvindo as nossas orações, Pai. Nos ajuda nos justificando das dificuldades, mas nos mostra, Senhor, as bênçãos que o Senhor já nos deu, porque, irmão, ser chamado filho de Deus, você não sabe, meu irmão, a alegria verdadeira que é uma devocional, quando você está sozinho no seu quarto, orando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus se faz presente, e você percebe a alegria do Senhor na sua alma, o Senhor conduzindo nas tuas decisões, te orientando, te renovando. Irmãos, em nome de Jesus, não vivam só dos momentos de adoração coletiva, mas a todo momento busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor nos momentos difíceis da sua vida. Busquem ao Senhor e Ele vai se revelar a vocês. Eu não sei o que seria do Senhor, de mim, se não fosse os momentos devocionais, onde eu consigo, de uma forma mais íntima, expor a minha alma, colocar o meu ser diante do Senhor. Respostas de oração. Vou trazer uma resposta de oração bem simples. Simples. Talvez para muitos nem tanto, mas para mim muito significativa. Irmãos, eu atuei como professor do seminário aqui, mais de 15 anos, eu acho, como professor de hermenêutica, de homilética. E de um tempo para cá, as minhas atividades na formação de liderança, elas acabaram em virtude da pandemia, em virtude do enfraquecimento dos seminários locais, em virtude da falta de motivação genuína que muitas pessoas têm ao entrar nos seminários. Me desculpe, meu irmão, mas seminário teológico não é lugar para você se encontrar com Deus, não. Você se encontra com Deus antes de entrar no seminário. Você não precisa de seminário teológico mais profundo para trabalhar na obra do Senhor. A pessoa, o cara, não, porque eu quero ser missionário, ir lá para a África, não conhece nem os vizinhos da rua, sabe? A gente vê alunos de seminário, alunos nossos,
que chegam com uma péssima bagagem cultural, uma péssima bagagem de estudos mesmo assim, terríveis, com as motivações mais terríveis em seus corações, isso nos traz tristeza. Mas eu orei, coloquei diante do Senhor, disse: Senhor, eu quero voltar a falar a líderes novamente. Eu quero voltar a falar, a formatar, a entrar em contato com pessoas que querem fazer a diferença no reino. Se seja em seminário, seja o que for. E comecei a organizar alguns treinamentos muito específicos. Irmãos, no dia que eu comecei a organizar isso, recebi a ligação de um pastor Evandi, da PIB de Tibiri 2. Ele entrou em contato comigo e disse: Cassé, eu tenho um assunto assim, 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 gostaria de tratar. O assunto que ele estava tratando era justamente aquilo que eu estava formatando. E dentro de mim veio aquela alegria, percebendo nitidamente o Senhor abrindo as portas para que eu pudesse falar novamente a líderes motivados em fazer a diferença. Irmãos, sem demérito algum, entenda, ontem eu preguei 3h30. Uma hora e meia no primeiro momento, mais calmo. 2 horas no segundo momento. No final, líderes com lágrimas nos olhos, reavaliando os seus chamados e colocando diante de Deus as suas vocações, para que o Senhor faça um grande movimento naquele lugar. Fruto de oração, confirmação do Senhor. Senhor, mostra. E aqui eu vou dar um desafio a você. Meu irmão, muitas vezes a gente vive uma vida de religiosidade, não é vida de intimidade com Deus. Se Deus tem tocado no teu coração a fazer algo em prol do reino dEle, peça a prova do Senhor a Ele, peça a prova desse ato a Ele, ao Senhor. Senhor, abre a porta para que eu entre, mas eu quero entrar do jeito certo, pela porta certa. Não crie atalhos para fazer a obra do Senhor. Quem cria atalho para fazer a obra do Senhor, faz de forma errada, faz de forma equivocada. E aquele que cria atalhos para fazer a obra do Senhor, mais dia ou menos dia, a força desses atalhos cai por terra e ele cai junto. Quando o Senhor chama para a sua obra, Ele dá as condições, Ele capacita. E Ele abre a porta certa. E você vai entrar do jeito certo, pela porta certa. E fazer o que é certo debaixo da unção dEle. Entenda. O Senhor mostra. O Senhor revela. O Senhor abre o caminho. Você está com sua Bíblia aberta? Aqui vem o ponto fundamental, irmãos, dessa oração. Davi estava sendo atacado. E as pessoas que estão atacando ele não estão brincando de atacar, não. Se ele der vacilo, a faquinha vai entrar no buchinho. A espada vai cortar o pescocinho. Ele está acuado, ele está com medo. E ele pede que o Senhor o esconda. Está com sua Bíblia aberta? Olha só, os versículos 8 até 12. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte, incansáveis. Eles cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos para nos derrubar, parece com um leão ávido por sua presa, o leãozinho que espreita de emboscada. Ele pede para que o Senhor o guarde. O seu inimigo está querendo matá-lo. E ele pede, irmãos, com uma urgência tremenda. Ele diz: guarda-me, Senhor. Onde é que ele quer ser escondido? Aqui ele utiliza o imagético. Qual é o imagético? Esconde-me à sombra das tuas asas. Quem é do interior sabe. Aquela galinha que chocou e os pintinhos vão ali para debaixo.
no dia de chuva, a chuva comendo no centro, ela levando a chuva, mas os pintinhos ali debaixo das asinhas dela. Me esconde, Pai, me esconde debaixo das tuas asas. Me guarda como a menina dos olhos. Olhe, você que é mais jovem, menina dos olhos não é o crush, não. O crush é dessa, crush, né? É dessa linguagem de agora. Esse radical, essa palavra que é menina dos olhos, na língua original, é no sentido de pupila, que é justamente o olho, né? Quando alguma coisa vem atacar o olho da gente, o que é que a gente faz? Rapidamente. Eu não sei você, eu tenho agonia para botar colírio. E eu tenho que botar de vez em quando. E eu faço força para abrir o olho na expectativa daquele pingo que vai cair. Não é? A gente tem tanto cuidado, né? Alguma coisa que vem nos olhos da gente, a gente bota logo a mão. Aqui o salmista está dizendo, olha, do jeito que a gente guarda a pupila dos nossos olhos, que é a menina dos olhos, aqui o texto, né? Do jeito que a gente guarda isso, que o Senhor nos proteja rapidamente, nos guarde, nos ampare. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Davi está sendo atacado, recorre em Deus para que Deus o proteja. E aqui, irmãos, de uma forma muito especial, eu vou orar nessa noite, para que o Senhor nos proteja esse ano, de uma coisa tão terrível, e que a gente vai passar de novo, e quero lembrar os irmãos, esse ano é ano de eleição. Me desculpe, irmão, ter que lembrar isso, não é porque eu sou pastor, e eu tenho que, na vara, dar uma lapadinha aqui e ali, para a gente poder ir no caminho certo. E eu quero clamar para que o Senhor nos guarde. Nos guarde de quê? Nos guarde da corrupção espiritual. Infelizmente, esse é o momento em que líderes sem integridade haverão de negociar suas vocações por causa da luta pelo poder, da luta pelo prestígio, da luta pela influência, vendendo valores honrosos por mixaria. Isso tem nome. Esse pecado chama-se porfia. Irmãos, nós precisamos orar. Infelizmente, nós vivemos um Brasil polarizado. E aspectos dessa polarização atingem a igreja. Aqui nós não estamos para negar a realidade. Seria esquizofrenia social não entender que as nossas famílias são afetadas por essas polarizações e que a igreja é afetada por essa polarização também. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos proteja de distorções da mensagem cristã. Infelizmente, nesse momento de politicagem, ocorre das pessoas perderem a essência do Evangelho e a igreja deixar de se envolver com as demandas do reino de Deus para abraçar uma agenda política partidária que não reflete os valores do reino de Deus. O reino de Deus é construído no poder de Deus e com os valores dele. Irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos guarde de termos o nosso testemunho comprometido. Existem líderes religiosos que muitas vezes se enlameiam com isso. Corrupção, hipocrisia. E aqui como pastor eu digo, porque eu tenho autoridade para dizer isso. Existem pastores que se corrompem e perdem a sua autoridade profética como pastor. Irmãos, nós precisamos da ajuda do Senhor, porque cada vez mais que a igreja se enlameia com essas coisas, ela perde a sua credibilidade. Nós não podemos perder a credibilidade da palavra profética que sai dos nossos púlpitos. Nós precisamos dizer que pecado é pecado, seja ele
vermelho, seja ele amarelo e azul ou verde. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos oriente. E é esse momento que muitas vezes a igreja se perde, se não houver uma proteção de Deus, se perde do seu ponto fundamental. Nosso ponto fundamental, irmãos, é fazer discípulos. A politicagem na igreja cristã pode trazer sérios danos à sua identidade, à sua unidade, ao seu testemunho. Nós precisamos viver de acordo com os valores dos ensinamentos de Jesus e entender que o Senhor é suficiente. E como agentes do reino de Deus, viver para a glória dele. E como agentes aqui da terra, fazer o que é justo e o que é certo. E esperar no Senhor a nossa vitória. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde nesse momento. Que o Senhor nos dê força, nos dê graça, sabedoria para tomar a decisão certa. E sabedoria de entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Última coisa, irmãos, penúltima, me perdoe. Não se preocupe, não vou pregar 2 horas. Versículos 13 e 14. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. Versículo 14, primeira frase. Davi está pedindo por livramento. Davi está pedindo que Deus o livre dos seus inimigos. E é isso que hoje à noite nós vamos orar. Nós vamos orar. Irmãos, entenda isso. Do mesmo jeito que existem pessoas como eu e você, que veio até a casa do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor, refletir sobre a nossa vida, para que vivamos em santidade diante dEle. Você pode ter certeza, existem pessoas que se levantam para fazer o mal. Existem pessoas que estão maquinando, se levantando agora para dizer, hoje de noite, fulano, não vão ficar vivos. Hoje de noite, eu vou fazer um escândalo, vou fazer isso. Pessoas que se levantam para fazer o mal. E nós vamos, irmãos, interceder, nós vamos clamar para que não encontremos pessoas assim em nossa vida. E se porventura flechas do mal vierem sobre nós, que essas flechas sejam desviadas no escudo da fé que o Senhor há de colocar, há de dar para cada um de nós. E por último, irmãos, perceba, o salmista ele quer contemplar a face do Senhor de forma mais direta, mais íntegra, mais forte. Versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, aqui é figura de linguagem, viu? Figura de linguagem. Em função do termo na língua original, dá a ideia de um acordar no sentido de imagético, um acordar da morte para a vida, numa ressurreição. No Antigo Testamento, muitas vezes, dormir no Senhor. No Novo Testamento também, em determinados momentos, dormir no Senhor reflete morte. E aqui ele está dizendo, Senhor, quando eu acordar, eu quero te ver, pois sei que estarei semelhante ao Senhor. E de fato, irmãos, um dia nós vamos poder vê-lo, porque vamos estar com o corpo glorioso, face a face com o Senhor. Você crê nisso? Essa é a esperança que está no nosso coração. Um clamor por proteção. Senhor, nos ouve. Nos justifica. Senhor, nos mostra. Senhor, nos guarda. Senhor, nos livra. Senhor, nos satisfaz. E agora, irmãos, eu gostaria de interceder com os irmãos nesse momento. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente precisa
interceder por momentos em nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto forte, que fala dos inimigos. Eu gostaria, irmãos, nessa primeira oração, pedir, você que está sentadinho aí, você que tem a sua vida de trabalho ativa, não brinque não, ambiente de trabalho é um lugar onde muitas vezes o inimigo das nossas almas, monta muitas ciladas terríveis. E se você tem um trabalho secular, você trabalha em uma equipe, seja você um empregado, seja você um empregador, em qualquer que seja a condição em que você vive, seja você um empresário, microempresário, que sai para trabalhar, às vezes cedo pela manhã, na iminência talvez de alguém que esteja vigilante, não sei. Só Deus é quem sabe, irmãos, a gente não sabe dessas coisas. Viver nesse mundo, nós estamos vivendo num momento de insegurança terrível. Insegurança jurídica na nação brasileira, insegurança das forças policiais. Eu não preciso ir muito longe não, irmãos. Se você tem rádio, você sabe o que é que está acontecendo no município de Bahia. Sabe não? Se não sabe o que é que está acontecendo no município de Bahia, caia, venha para a terra, venha para um mundo natural e normal. Nós estamos vivendo uma sociedade que respira violência, irmãos. Há violência nas escolas, há violência contra as mulheres, há violência contra as crianças. Existe um tipo de violência chamada violência obstétrica. A violência que o médico executa no momento do parto, xingando a mulher que está fazendo o parto. Olha só. Violência no trânsito. Violência intrafamiliar. Violência, intolerância religiosa. Tudo é violência, irmãos. E nós estamos nesse meio. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Você que é uma pessoa ativa, trabalhador, se une em oração comigo nesse momento. Peça para que o Senhor proteja o seu ambiente de trabalho. Eu gostaria de desafiar aos irmãos a ficarem em pé, em nome de Jesus, todos agora, para a gente orar nesse sentido. Gostaria de pedir aos pastores que vão me ajudar e aos diáconos que já viessem aqui para frente. Vamos orar enquanto eles estão vindo para cá. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos que se levantam agora e de uma forma unânime eles clamam a ti, pedindo que o Senhor os proteja. Meu Deus, meu Pai, ciladas do inimigo que são montadas no ambiente de trabalho. Ciladas que estão sendo montadas em finais de semana por pessoas ou por chefes com pensamentos perversos em seus corações. Que essas ciladas caiam por terra no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor livre o teu povo daqueles que se levantam para fazer o mal. Que toda seta do inimigo, impetrada no sentido de trazer morte, que caia por terra no nome de Jesus. Pai, protege a tua casa, protege os teus filhos, Senhor, esse é o nosso clamor. Clamamos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. O salmista disse ao Senhor, Senhor, me justifica. Eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos, se há entre nós algum irmão que tem uma causa na justiça e essa causa está travada. Há alguém que tem alguma causa, tem ali um, tem ali outro. Permaneça com o braço aberto, pronto. Esses irmãos que estão com a mão levantada, têm causa na justiça, e essas causas, elas estão travadas, tem aqui também, você está vendo aí, você está perto de um irmão desse aí, toque nele, só faça tocar nele, não precisa dizer nada não, só faça tocar nele, para que ele perceba que a igreja
A igreja está intercedendo por ele. Do mesmo jeito que Davi clamou, dizendo: Senhor, justifica, nós vamos pedir a Deus que entre com justiça na tua causa e que essa porta seja aberta. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar nas tuas mãos, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, entra, Senhor, com justiça. Abre, destrava esses processos que estão travados, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor execute justiça verdadeira, vinda do Senhor, dando a cada um aquilo que é seu. Meu Pai, esses irmãos se sentem injustiçados, estão com causas na justiça, causas que estão paradas, morosidade, insegurança jurídica. Meu Deus, meu Pai, nós colocamos tudo isso nos teus pés, entendendo que a verdadeira justiça vem do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com justiça nessas causas e que o mais rápido possível elas sejam resolvidas. Nós colocamos aos pés do Senhor agora como igreja, orando unânime, e em nome de Jesus nós dizemos amém.